Eu vou falar rapidinho. Eu acredito que mudar no sistema a forma de preenchimento ali, como os tutores falaram, não é difícil, obviamente, né? É uma questão da interface, né? Mas o problema é que você criar um campo de observação na hora de preencher sim ou não, isso vai produzir variação nas normativas, porque as normativas, elas são bem diretas, né? Elas dizem, sei lá, concede-se a bolsa ou o estudante pode ser considerado petiano se ele cumprir tal coisa, se ele faz tal coisa. Tem umas coisas que são bem direcionadas, né? Então, assim, no preenchimento, tecnicamente, seria fácil de mexer. Mas quando se mexe, produz variação nessas normativas. E como não tem um respaldo, né, para esses casos, por exemplo, de afastamento e tal, existe uma coisa que eu acho que é muito complicada, que é o descompasso entre a questão de ser bolsista e não bolsista, né? Porque às vezes eu tinha a sensação de que é como se você estivesse respondendo a duas próximas, né, mas um pouco diferentes, porque você tem um respaldo para poder ter um afastamento, trancamento de matrícula, etc. Mas as questões em relação à bolsa normalmente não acompanham essas outras normativas, né? Então, se você tranca para um afastamento, você perde a bolsa. O ideal é criar mecanismos para poder evitar assim, que se pule direto, né, de um trancamento para uma perda da bolsa ou coisas do tipo. André, obrigado. Rapidinho, só uma observação que eu ia fazer. Eu acho que sim, que devem ter muita discussão que já forçou as normativas, né? Por exemplo, que eu lembro da época que eu estava aí na UFES e no PET, que a gente falava muito sobre um MOB que está engavetado, que o MOB precisava ser atualizado. Então, eu acho que sim, que já tiveram ações que forçam as normativas, só que nessa instância do MEC elas acabam sendo engavetadas ou guardadas, e as coisas não se atualizam. Então é preciso saber também qual tipo de trabalho que já se produziu para forçar essas normativas e para a gente não ficar fazendo o mesmo trabalho vez de novo, sabe? Entendi, André. Obrigado. Valdete, pode ficar à vontade. Não, eu vou ter uma proposta muito objetiva nesse, que eu acho que essa é uma questão que já foi bastante esclarecida e ela é complexa e a gente precisa proteger estudantes e professores, porque você faz uma declaração e que a Prograde, em cima da sua declaração, reitera, e ela só admite sim ou não. E o não implica a bolsa não poder ser homologada, ou seja, né? Então, ela não é tão simples, eu discordo do André no sentido de que seja simples, porque em função das mudanças do MOB, não acho que seja em função, não, desculpe, mas no seio dessa discussão das mudanças do MOB, foi implementado esse instrumento. Eu tenho uma proposta de que, a partir da Prograde, na interação com o CLA, né, porque eu estou falando da Prograde, que é como instância quem reitera a nossa declaração, né, é o tutor que registra a declaração, lógico, cada grupo tem sua dinâmica, no nosso caso que eu não vou narrar, a gente discute junto, os estudantes, a gente entende o PET como uma ação coletiva, as atividades foram realizadas, mas eu sei que isso não é simples em termos de instrumento. Que faça um estudo da implementação desse instrumento, porque ele também ele é mais recente, principalmente naquele âmbito que ele coloca, né, porque ele chama lá 3 leis que diz que a questão da veracidade da informação, tem questões ali, né, a gente precisa proteger, e eu acho que a gente pode ter no âmbito local, isso que a Denise falou, alguma normativa da própria Prograde que considere, né, determinados estudantes com afastamento médico, com algumas condições lá colocadas, como estudantes que têm os seus direitos garantidos. Eu acho que isso já protege todos e a gente trabalha num processo mais solidário em várias dimensões. A dimensão local,
e a dimensão da luta que o André coloca, né, que é essa luta maior, que eu também concordo com ela, acho que a gente também não pode resolver tudo localmente, essas duas questões, elas têm interfaces, mas que a gente possa ter esses dois movimentos, os movimentos locais e o movimento da luta para pensar esse instrumento. Acho que está na hora da gente debater esse instrumento, né? Eu, particularmente, não tenho problemas com os mecanismos de controle, no sentido de enviar informações. Acho que nosso papel como servidores públicos é de colocar as informações públicas, né? Nós temos um programa muito importante nesse diálogo com a comunidade, de prestar informações, mas nós também precisamos dar conta da dimensão, da complexidade que é esse trabalho e da existência de cada um nesse trabalho. Então, nesse sentido, eu tenho essa proposta de fomentar essa discussão, começar pelo estudo daquele instrumento, se for possível, a Prograde inicialmente pegar internamente o que significa isso, levar para o CLA, os estudantes também, nas suas instâncias de estudantes também, fazer o instrumento. Estou colocando hierarquicamente, não. Acho que até a própria metodologia tem que ser pensada juntos. Não estou aqui para colocar metodologia, estou aqui para propor que a gente tenha como nossas pautas pensar aquele instrumento declaratório, que hoje ele é um problema dos tutores. Mas ele não é um problema dos tutores só, porque os tutores estão declarando relativo a cada sujeito, cada estudante, e a Prograde está reiterando uma declaração dos tutores, cuja observação tem lá que aquela declaração tem implicações legais de você assim declarar. Agora, você só pode assim declarar para você garantir a bolsa do seu estudante que está com você nesse trabalho. Então, acho que a proposta que eu tenho é essa, é muito simples, é pautar a discussão daquele instrumento, ou desta política de controle de frequência, se a gente puder falar assim, então, porque é isso, é assim que ela se constitui. Odete, muito interessante, muito obrigado. Karen, pode falar. Eu concordo com a professora Valdete, de relatos que a gente tem em outras universidades, né, que a gente teve relatos de pessoas que conseguiram se afastar um certo período, seja tanto por saúde mental, quanto por licença gravidez, ou de outra patologia, conseguiu um apoio principalmente vindo do CLAA e da reitoria da sua universidade, né? Então, acho que a ideia principal do evento como esse era começar a instigar viesse a mudar o CEP que tem do PET, né? Esqueci a resolução, que é criada no CEP, que rege o PET da UFES, era inserir já nesse documento uma proposta que viesse junto com a dar esse amparo legal para o estudante, também porque eu entendo também, tipo, a gente entende muito bem como que é complicado para o docente, mas infelizmente, quando as políticas públicas elas não são suficientes, às vezes os docentes acabam ficando irregular para conseguir prover uma política pública que é deixando o petiano permanente, o PET mesmo sem cumprir as atividades, visto que ele está com algum problema, né? Infelizmente tem acontecido isso em alguns casos, a gente sabe relatar aqui, mas eu acho que o interesse não é esse, não é apenas respaldar o discente, mas também o docente, e é fundamental. Quando a Denise falou que ela se propôs a levar essa discussão para dentro da Prograde, eu achei muito plausível, porque a gente já consegue ver uma abertura maior e consegue ver que não é por acaso esse evento, né? Então, é pensar isso mesmo, porque esse movimento ele já está sendo feito em outras universidades do Brasil. Então, quando a gente faz e consegue efetivar na nossa, a gente pode levar de exemplo para um evento regional, para um nacional, até que se consiga levar ao, né? Até porque, não sei se vocês estão sabendo, mas foi trocada a equipe que geria o PET, não o gestor, mas a equipe técnica que trabalha junto com ele. E essas pessoas se mostraram mais solícitas a ter as demandas do PET. Então, a gente já tem meio que uma esperança, assim, a esperança já está meio que surgindo. Então, é mesmo começar algo mais ativo, acho que hoje a gente já está avançado, já estamos avançados na hora, né? Mas pensar para o dia PET, o GDT já são amanhã, pensar na discussão de GDT de saúde mental, na discussão de ensino remoto, também alguma coisa assim mais
mais efetiva nesse sentido, né, de pensar mesmo, infelizmente eu não vou estar em C, mas fica essa provocação para pensar como que o CLAR, nossos PETs, né, ou através de um regimento interno também, que o CLAR e a Prograde podem começar também a fortalecer essa questão.